Para mim é um privilégio estar com vocês aqui nessa noite. Deixa eu colocar meu cronômetro aqui, apesar que eu estou sabendo que vocês não estão ligando para tempo, né? Ninguém falou amém, então deixa eu colocar o cronômetro mesmo. Chega a galera e fala amém, glória a Deus, vamos passar a noite aqui. Então tá bom, vou colocar o cronômetro aqui para não ficar muito, passar o meu tempo. Quem esteve aqui no sábado passado? Olha aí, bastante gente. Quem queimou os arados nessa semana aí? Quem fez aí, igual o Tiago pregou semana passada, né? Que não esteve aqui semana passada, nós estamos pregando essa série de mensagens baseada nesse livro do Steven Furtick, que alguém já leu esse livro, conhece, tem esse livro, então fica a dica aí, o Tiago já deu essa indicação, tem para vender na Bookstore, se quiser pegar na internet, é um livro incrível. Esse pastor também, Steven Furtick, quem quiser procurar algum material dele aí, ele é o pastor presidente da Elevation. Quem conhece a Elevation Worship aí, é uma banda bem conhecida aí, né? É muito legal. E nós vamos pregar uma série de 3 mensagens. O Tiago pregou semana passada sobre queime os arados. Então, para quem não estava aqui, falamos sobre Eliseu, sobre a decisão que Eliseu tomou. Eliseu não olhou para trás, Eliseu simplesmente decidiu queimar todas as pontes com o seu passado e nos dar um ensinamento de como é a vida cristã. Semana passada falamos sobre isso, que nós não podemos ter segunda chance. Eu e minha esposa, a gente sempre brinca. Nós temos um GA de adultos também, então o dia que você se casar, você está convidado para ir no nosso GA. Esse ano ainda, né, amor? Esse ano ainda, de preferência. Você está convidado para ir no nosso GA. E a gente sempre fala assim, quando nós vamos aconselhar casais casados, né, adultos, com problemas no relacionamento, a gente sempre fala, enquanto o divórcio para você for uma opção, você vai sempre querer olhar para trás. E essa também deve ser a nossa relação com Deus. Quando nós sempre tivermos uma outra opção, além de caminhar com Deus, a gente sempre tem uma ponte, a gente sempre tem um espelho para olhar para trás, mas Eliseu nos ensinou, semana passada, através aí dessa mensagem pregada por Tiago, que nós devemos queimar os nossos arados, as nossas pontes. Só que agora fica a pergunta, né? Queimei os meus arados, Vitor, e agora o que eu faço? Agora você vai cavar poços. Quem aqui já trabalhou aqui no sítio, né? Tipo, teve que fazer trabalho braçal, assim, de... Ó, aqui, ó, ergueu a mão ali, aqui, ó. O Fabinho também trabalha braçal, não é sítio, né, Fabinho? Mas trabalha com encanamento, né? Eu poderia aqui contar para vocês uma história, assim, impactante, de quando eu era menino, fui criado na roça e cavava poços, mas eu não consigo enganar vocês, gente. Até porque eu tenho minha esposa que vai ficar olhando para mim, para de mentir. Eu tenho o selo do Inmetro de piada e prédio. Quem aqui se identifica comigo aqui? Selo do olha, tem namorado erguendo a mão do namorado. Não, gente, não precisa desse ponto. Eu tenho esse selo de Inmetro, gente. Fui criado no Nesquik de morango, então não tenho essa praticidade com... tipo assim, o que seria um cara raiz, assim? Um cara que corta a grama já do pai desde pequeno, que lava o carro, que, sei lá, mexe com plantação. É uns caras raiz. Eu não tenho essa facilidade. Mas eu tive que estudar sobre cavar poços. E eu quero falar na palavra de Deus sobre alguns homens que precisaram cavar poços. E esse texto é um texto longo, e eu faço questão de ler ele inteiro, e peço para que você, nesse momento, desligue de todas as suas distrações. Eu sei como é estar sentado aí, que a gente acaba às vezes olhando no celular, acaba se distraindo, mas é exatamente isso que o inimigo quer fazer contigo. Então, que você possa prestar atenção nesse texto que está lá em 2 Reis. Semana passada nós estivemos em 1 Reis, agora é uma continuação. 2 Reis, capítulo 3, eu vou ler do verso 1 ao 20. Se você quiser anotar, eu vi que tem uma galera aí anotando. Nossa, como eu gosto de ver a galera com caneta na mão, com papel, com agenda. Tem uma estatística aí que diz que quando você só ouve, seja uma mensagem, uma aula, seja lá o que for, você tem um nível lá percentual de aprendizado. E quando você ouve e você escreve e anota, o teu nível de aprendizado, ele quadriplica, quintuplica, não sei exatamente dizer. Então, você que está anotando aí e quiser também abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 3, de verso 1 a 20. Eu vou usar uma versão aqui que é a NTLH. A NIB usa geralmente aqui é a NVI, mas o princípio aqui do texto é o mesmo. Fala sobre uma guerra entre Israel e Moabe. O verso 1 diz o seguinte:
No ano 18 do reino de Josafá de Judá, Jorão, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 12 anos em Samaria. Ele pecou contra Deus, o Senhor, porém não foi como seu pai ou sua mãe Jezabel. Jorão derrubou a coluna do deus Baal, que o seu pai havia mandado levantar. No entanto, como o rei Jeroboão, filho de Nebate, havia feito antes dele, Jorão levou o povo de Israel a cometer os mesmos pecados sem parar. O rei Mesa, do país de Moabe, criava carneiros e todos os anos entregava como imposto ao rei de Israel 100.000 carneirinhos e lã de 100.000 carneiros. Porém, quando o rei Acabe morreu, Mesa se revoltou contra Israel. Por isso, o rei Jorão saiu imediatamente de Samaria e reuniu todo o seu exército. Ele mandou ao rei Josafá de Judá o seguinte recado: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você quer ir comigo guerrear contra Moabe? O rei Josafá respondeu: eu irei. Estou às suas ordens, e assim também os meus soldados e os meus cavalos. Que caminho pegaremos para o ataque? Nós iremos pelo caminho do deserto de Edom, disse Jorão. E assim o rei Jorão, o rei de Edom e o rei de Judá partiram e marcharam 7 dias. Então a água acabou, e não havia água nem para os homens, nem para os animais de carga. Aí o rei Jorão exclamou: estamos perdidos. O Senhor Deus nos entregou os 3 ao rei de Moabe. O rei Josafá perguntou: existe por aqui algum profeta de Deus, o Senhor, para que consultemos o Senhor por meio dele? Um oficial do exército do rei Jorão respondeu: Eliseu, filho de Safate, está por aí. Ele era o ajudante de Elias. Ele é profeta e diz o que o Senhor manda, disse o rei Josafá. Então os 3 reis foram falar com Eliseu. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: o que é que eu tenho com isso? Vá falar com os profetas que o seu pai e a sua mãe consultavam. Jorão disse: não, pois foi o Senhor quem nos entregou os 3 reis ao rei de Moabe. E aí a parte mais importante do nosso texto. E Eliseu disse: o que o Senhor disse? Não, desculpa, no verso 13. Eliseu disse: juro pelo Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso a quem sirvo, que se eu não respeitasse o seu aliado, o rei Josafá de Judá, eu não daria nenhuma atenção ao Senhor. Verso 15. Agora me tragam um músico. Enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor Deus veio sobre Eliseu. E ele disse: o que o Senhor diz é isto: façam muitas covas. Outras versões falam, cavem poços em todo o leito seco deste ribeirão, pois vocês não vão ver chuva nem vento, mas mesmo assim o leito deste ribeirão vai se encher de água. E vocês, o seu gado e os seus animais de carga terão muita água para beber. O verso 18. E Eliseu continuou: e para o Senhor Deus é fácil fazer isso. Ele também lhes dará a vitória contra os moabitas. Os senhores conquistarão todas as melhores cidades deles, e as cidades cercadas de muralhas, cortarão todas as suas árvores frutíferas, taparão todas as suas fontes de água e estragarão todas as suas terras de plantação, cobrindo-as de pedras. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio correndo da direção de Edom e cobriu o chão, cobriu os poços. Aleluias. Deus, eu quero, Pai, entregar ao Senhor, Pai, esse momento dessa mensagem, Pai. A Tua palavra, ela é viva, Pai. A Tua palavra é atual. A Tua palavra nunca se desatualiza, Pai. Que o Senhor fale ao nosso coração, Pai, com aquilo que o Senhor quer falar nessa noite, Pai. Usa a minha vida, que não seja eu falando, mas o Teu Espírito Santo falando, Pai, através da minha vida. E tira do nosso coração toda e qualquer distração, Pai, o nosso pensamento lá nas coisas de fora, nosso pensamento na semana que vem, no que temos que fazer, no que vamos fazer aqui hoje à noite, Pai. Que nós possamos estar concentrados aqui, Pai, de coração, de alma e espírito, Pai. Entregamos esse momento a Ti, em nome de Jesus. Amém. É uma história incrível. Um rei morre. Quem lembra do rei Acabe? Rei Acabe e a Jezabel, que fizeram tantas coisas ruins lá para Elias. Esse rei morre, o seu filho Jorão assume o reinado, e aí quando ele assume o reinado, um rei do país de Moabe, o rei Mesa, fala: viu, eu não vou mais pagar impostos para você. Aí ele se sentiu ofendido, chama mais 2 reis e decide ir para uma batalha contra esse rei, porque aquilo era uma afronta naquela época. Só que eu não sei se foi um erro de estratégia, eu não sei se ele foi no impulso, se ele simplesmente chamou os reis e falou: vamos para a batalha, e ele não planejou o caminho que eles iam ir. A palavra fala que eles foram por um deserto, e quando deu 7 dias, acabou a água. E, gente, naquela época, a água era um recurso muito valioso. Sem água não tinha como ter guerra.
Podia até não ter alimento, mas sem água não era possível ter guerra. E aí o rei entra em desespero. Aí eles lembram de chamar. Pô, mas será que não tem um profeta? Geralmente a gente não age assim também. Quando nós estamos passando os momentos onde nós estamos perdidos, não sabemos para onde caminhar, às vezes a gente lembra, poxa, será que não tem alguém que pode me ajudar? Será que não tem alguém lá no Fire que eu possa pedir ajuda? E às vezes a gente só lembra de caminhar com alguém, de buscar a consulta de alguém, ou até de buscar a consulta do Senhor, quando estamos realmente num momento desesperador. E foi o que aconteceu com esses homens. Eles não consultaram a Deus antes de ir para a batalha, consultaram quando deu tudo errado. Isso fala muito ao nosso coração de atitudes que muitas vezes a gente toma também dessa mesma maneira. E aí um dos soldados, ele falou, tem um profeta aí. E Eliseu, quando é chamado, aparentemente, aqui parece que ele foi até meio grosseiro, mas Eliseu era meio maluco mesmo. Ele não tinha medo, assim, ele não media muito essas palavras, né? E eu creio que no coração de Eliseu, quando o rei, filho do rei Acabe, chega lá, ele fala, você é filho então daquele cara que perseguiu o meu pai espiritual Elias. Viu, eu não tenho nada a ver com vocês, não. Some. Só que daí eles insistem, e ele vai lá, chama um músico, e aí o Espírito de Deus se apodera dele, e ele dá essa direção do Senhor, cavem poços. Eu fico imaginando aqueles homens, recebendo de um profeta, recebendo diretamente de Deus, porque naquela época, diferentemente de hoje, eles não tinham acesso ao Senhor de maneira fácil como nós temos. Eles tinham que procurar um profeta para ouvir a voz de Deus. E aí Deus fala para eles, cavem poços. Cavem poços, porque amanhã esses poços estarão cheios de água, e vocês terão água para beber, os seus animais. E eu fico imaginando a confusão mental desses homens, o cansaço que eles já estavam passando por 7 dias de viagem sem água, e recebe essa notícia, cave poços. Essa mensagem, ela fala basicamente sobre 4 tópicos que eu quero falar com vocês, que é estar atento para ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus, ter fé para cavar poços, mesmo sem ter previsão de chuva, e a principal delas, que é a que eu mais quero falar contigo no final, é sobre atitude. Essa mensagem fala sobre uma atitude, sobre uma fé ativa. Primeira coisa, estar atento para ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus, você precisa silenciar o barulho do mundo. Isso é uma verdade que nós precisamos entender. Você precisa calar todas as outras vozes. Olha o que Eliseu faz quando ele é chamado. A primeira coisa que ele faz, eu fico imaginando a estranheza que esse pedido daqueles homens sentiram quando Eliseu fez. Tragam-me um músico. Eliseu, calma aí, cara. Nós estamos aqui, olha esse exército. Esses caras estão com sede. Você quer que a gente agora vá tocar uma música, então? Exatamente isso. Eliseu, ele queria sair daquela bagunça, daquela conversa, daquele medo, e ele precisou escutar uma música para realmente sentir a presença de Deus. Quando nós temos o nosso momento de louvor aqui, isso não é de graça, gente. Quando você vai num culto e primeiro nós tocamos canções, é para que você possa, através da música, ativar uma sensibilidade maior à presença de Deus. A música, ela ativa uma sensibilidade da presença de Deus. E às vezes, a pergunta que muita gente faz, como eu faço para ouvir a voz de Deus, Vitor? Eu não consigo ouvir a voz de Deus. E galera, não existe segredo. Ouvir a voz de Deus exige de nós uma vida de devoção a Ele. Você ser realmente devoto a Jesus. Aqui tem lugar, viu? Fica à vontade. Pode entrar, fica à vontade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, fique à vontade. Ouvir a voz de Deus é você decidir ter uma vida de devoção a Ele. O que é uma vida de devoção? Quando a gente fala de vida devocional, muitas vezes a gente confunde muitas coisas. A gente acha que uma vida devocional quer dizer somente ler a Bíblia, mas uma vida devocional é você entender que para ouvir a voz de Deus não existe segredo. Você precisa mergulhar na sua palavra. Só que o problema é que muitas vezes, muitos de nós só escutam uma palavra aqui no sábado. Muitos de nós só escutamos uma palavra no domingo quando viemos aqui no culto. E a nossa Bíblia fica lá aberta. Não em 2 Reis, né? Geralmente fica aberta nos Salmos, né? E a gente não tem a capacidade de pegar a palavra de Deus, se debruçar sobre ela diariamente. A nossa igreja está investindo esse ano num projeto de um plano de leitura bíblica. Quem está participando aqui? Muita gente participando, glória a Deus por isso. E quem está firme agora em Levítico,
Olha, vai para o céu direto, viu? Gente do céu, é, é o, é o tabernáculo, mas amém, gente, é a palavra de Deus. É para testar a sua persistência. Depois vai chegar números, que é pior ainda, fica tranquilo. Mas depois vai ficar legal, vai ter Ruth, vai ter 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, e é isso aí, é você ter uma vida devocional, é você não ler Gênesis, que é top, Êxodo em Levítico, não, agora deixa quieto. Faça a sua parte, busque a Deus. Estar atento a ouvir a voz de Deus, quando você precisa decidir investir um tempo de qualidade com o Senhor. Eu não sei como é a rotina de cada um de vocês aqui. Eu sei que cada um de vocês deve ter uma rotina corrida, agitada, mas você precisa colocar dentro da rotina um tempo de prioridade do Senhor. Escutar uma música, ficar sós com Deus. Eu não sei o que você tem escutado, mas se você passa a semana inteira sem escutar um louvor, se você passa a semana inteira sem colocar uma canção, às vezes num fone de ouvido, e sentir aquela presença de Deus, e se derramar diante dele, você precisa começar a investir nisso. Automaticamente, quando você começa a buscar o Senhor em adoração, escutando canções que te levam mais próximos dele, você também começa a investir numa vida de oração. Você começa a orar por 1 minuto, você começa a orar por 5 minutos, você começa a colocar num caderninho alguns pedidos e motivos de oração, e isso começa a criar em você uma vida devocional. Isso é vida devocional. Às vezes você pode estar pensando assim, Vitor, mas isso é religiosidade. Eu fazer isso todo dia, eu me libertei da religiosidade, Vitor. Sou livre da religiosidade. Eu não leio mais a Bíblia só quando eu quero. Cuidado, viu? Religiosidade é quando você faz isso para tentar receber a aprovação de Deus. Religiosidade é quando você faz isso, é quando você lê a palavra dele todo dia, é quando você escuta uma música, é quando você ora para chegar para Deus e falar, Deus, eu mereço, né? Olha como eu sou, poxa Deus. Eu acordei 5 horas da manhã hoje, Deus. Fiz um story, tomei um banho gelado, voltei a dormir. Mas postei um versículo lá, né, Deus? Isso é religiosidade, é você querer demonstrar, eram os fariseus. Eles queriam demonstrar para os outros aquilo que eles não eram na essência. Mas você ter uma vida devocional sem se preocupar, não estou falando que é errado você postar ou não. Eu mesmo gosto muito de usar as minhas redes sociais para postar coisas dos meus devocionais, das minhas leituras, mas quando você faz isso não para receber a aprovação de Deus, não para tentar barganhar algo com Deus, você está investindo numa vida devocional. E é assim que você vai ouvir a voz de Deus. A voz de Deus você não vai ouvir somente vindo aqui num sábado, somente vindo no culto domingo, ou somente hora ou outra, quando eu tenho vontade. Esses dias eu estava vendo alguns jovens aqui do Fire. Eu vou citar o nome que ele não vai ficar envergonhado. O Samuel e o Brunão. Os irmãos maromba aqui do Fire. Eu falei para eles que eles são exemplos na constância na questão da atividade física. E tem vezes que você está afim de ir na academia, ou todo dia você está afim, ou tem vezes que não está afim? Tem vezes que não está afim, né, Brunão? E vai na força do ódio daí, né? Com Deus não é assim, você não vai na força do ódio. Mas você vai na perseverança. Gente, tem vezes que você não tem vontade mesmo. Tem vezes que você acorda, teu dia ontem foi ruim, você está com um problema, e aí o que você geralmente faz? Não vale a pena. Meus irmãos, investir numa vida devocional não é caminhar por uma trilha de religiosidade, sim caminhar para uma trilha de liberdade, que é você buscar Ele diariamente, através da leitura da sua palavra, através de oração, através de louvor. Só que isso não basta, meus irmãos, isso não basta. Esses homens que estavam nesse texto, que estiveram nesse texto, eles estiveram atentos para ouvir a voz de Deus. Eliseu estava atento para ouvir a voz de Deus. A palavra fala que o músico, outras versões falam que era um arpista, tocava harpa, começou a tocar e o poder de Deus desceu sobre Eliseu, ele escutou a voz de Deus, silenciou aquele barulho lá de fora. Só que agora vem o próximo passo, que é a obediência à voz de Deus. Não basta você somente ouvir a voz de Deus, você precisa decidir obedecer a voz dele. De nada vale você ser alguém que faz um devocional todos os dias, que lê a sua palavra, que se derrama diante do Senhor, que escuta Ele falar contigo, que ora, mas não consegue cumprir aquilo que Ele pede. Obediência. Olha uma frase que eu li essa semana.
O crescimento físico é produto do tempo. Nenhuma criança de 2 anos mede 1,80 m. O crescimento intelectual é o produto do aprendizado, mas o crescimento espiritual não é produto do tempo nem do aprendizado, da obediência. Você crescer fisicamente, isso só o tempo vai fazer. E você crescer intelectualmente é você investir em leituras, em buscar a Deus, mas para você crescer espiritualmente de verdade é só obedecendo. E quando eu falo em obediência, eu lembro dessa passagem de Lucas 5,5. O chamado, quando Jesus chama os discípulos, a palavra fala que eles tentaram pescar a noite inteira, e aí chega Jesus lá para levar uma mensagem para aquele povo que estava na praia, e ele pede o barco de Simão, que ainda não era Pedro, ele pede o barco de Simão emprestado e leva o barco um pouco mais para o fundo e faz um discurso para todo aquele povo, e aqueles pescadores ali no barco escutando, atento, ouvindo Jesus falar, vendo que aquele homem não era um homem comum. Eu tenho certeza que a palavra não fala o que Jesus pregou naquela noite, naquela manhã, mas eu tenho certeza que impactou a vida de Pedro. Porque daí Jesus chega para ele e fala, viu, como é que foi a pescaria? Não pegamos nada, então joga do outro lado. Eu creio que Pedro deve ter pensado, poxa, mas o senhor é o quê? O senhor é pregador? Não, eu sou carpinteiro também. Não, eu sou pescador. De pescaria eu entendo. Só que a palavra fala, Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite toda. Imagina o cansaço desses homens. E não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. A obediência, meus irmãos, muitas vezes vem sem a gente entender uma lógica por obedecer. Pedro não tinha uma lógica para obedecer aquele homem que não era um pescador, mas ele se aliançou numa palavra. Aquilo que o Tiago falou semana passada. Quando Jesus também fala para Pedro andar sobre aquela tempestade, Pedro só tinha uma palavra de Jesus. E aqui também ele só tinha uma palavra, ele decide obedecer. E a palavra fala que a pesca foi tão grande que o barco quase virou. Mateus 7,24 fala que todo aquele que ouve essas minhas palavras, ou seja, a importância de você ouvir. Você precisa ouvir a voz de Deus. O que você está fazendo aqui nessa noite, você saiu da sua casa para ouvir a voz de Deus. Você já ouviu nas canções, você está ouvindo agora, isso é muito importante. Mas olha o que fala, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. Não basta só ouvir. Se você ficar só na teoria, se você sair daqui tão animado por ter ouvido princípios, mas você não conseguir praticar isso na sua vida, olha o que fala. Essa pessoa será comparada àquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, se você decidir aplicar esses princípios, sabe o que a palavra diz? A palavra não promete para você que você não vai passar por lutas, que você não vai passar por dificuldades, como foi pregado por muito tempo a teologia da prosperidade, depois veio a teologia coach, mas a palavra fala que aquele que ouve minhas palavras e as pratica, ele está construindo a sua casa sobre a rocha, e quando a tempestade vier, ela vai bater sobre a rocha, mas como você está preso num alicerce, você não vai cair, você vai seguir firme. Essa é a promessa que Deus nos dá para aquele que obedece a sua palavra. Essa é uma decisão individual de cada um de vocês. Eu oro para que você saia daqui nessa noite decidido a não investir somente numa vida devocional a Deus. Isso é o primeiro passo, mas viver uma vida de obediência. Esses homens precisaram obedecer. Eliseu precisou obedecer. Quando Eliseu recebe de Deus, Eliseu não pensa um minuto e fala, poxa Deus, mas olha quantos milhares de soldados aqui cansados. Eu vou falar que eles têm que cavar poços. Você não pode mandar uma chuva? O senhor não pode simplificar essa situação? Eliseu não pensou, Eliseu simplesmente obedeceu. E depois de obedecer, começa a ficar um pouquinho mais difícil. Você precisa ter fé para cavar poços, mesmo sem previsão de chuva. Por que alguém em sã consciência cavaria poços para reter uma chuva que não está nem na previsão do tempo? É assim que a fé funciona. Se você cavar poços, eu enviarei a chuva. É assim que funciona. Olha o que a palavra diz. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Fé é essa convicção das coisas que você não está vendo hoje.
Fé é a certeza daquilo que os seus olhos naturais não vê. Caminhar por fé independe daquilo que os seus olhos naturais enxergam e contemplam. Talvez hoje na sua vida você não esteja enxergando um futuro. Eu vou falar sobre casamento de novo aqui, viu? Não tem problema, né? Ninguém vai se ofender, né? Todo mundo quer casar aqui, né? Quem é solteiro aqui? Vamos fazer um currículo aqui já, porque é sempre bom. É sempre bom você olhar para o lado, disfarçadamente, tá? Isso não tem problema, né? Não é pecado, tá, gente? Você erguer a mão e falar, sou solteiro. Estou solteiro, né? Não sou solteiro, estou solteiro. Gente, o que é fé? Eu estava pensando assim, ó. O estágio da vida solteira, é tipo filme, sabe? Então, assim, tem um filme que é aqueles que já estão namorando, que é tipo A Procura da Felicidade. Ó, vocês felizes, aí mãozinha dada, estão desfrutando essa procura da felicidade, né? Aí tem um outro filme, que pode ser que alguns estejam vivendo hoje, que é Esqueceram de Mim. Mas calma, gente. É um momento só, tá? E aí tem um filme que ele é mais preocupante, mas vai passar, que é A Espera de um Milagre. Mas fiquem tranquilos, gente, é só um tempo, passa rápido. Não se precisa. Eu já estive nesse lugar de vocês, mas não é desesperador, tá? E o que significa fé? Por exemplo, para você hoje, que está num desses dois estágios aí, desses dois últimos filmes que eu falei. Por exemplo, você fala, eu estou orando, Vitor, eu estou esperando com fé Deus enviar a pessoa certa. Sabe o que é você ter fé mesmo? É você saber que você não pode forçar Deus a mandar a pessoa certa, mas você pode se tornar a pessoa certa. Ó, glória a Deus, né? Essa merece alguém anotar aí e depois mandar lá no grupo, hein? Essa foi para arrasta para cima, depois a gente vai divulgar o curso aí, tá? Você não pode forçar Deus a mandar a pessoa certa, mas você pode se tornar a pessoa certa. Isso é fé, meus irmãos. O que é fé? É você desenvolver um caráter quando ninguém está te olhando. É você decidir já mesmo sem estar namorando, mesmo sem estar visualizando um casamento, mas você decidir, não, eu quero viver um caráter de um homem santo, de uma mulher que busca a santidade. Como se você decidisse e pensasse, não, eu tenho uma namorada que eu preciso honrar ela, então eu vou cuidar com os meus olhos. Eu tenho um namorado que eu preciso honrar a vida dele, então eu vou cuidar com quem eu converso, mesmo sem ter um namorado. Mesmo sem ter namorado, isso é fé. Sabe por quê? Porque quando Deus colocar essa pessoa diante de você, você já se tornou a pessoa certa. Você já decidiu ser fiel a Deus antes de ser fiel a uma pessoa. Como é que Deus não vai abençoar isso? Fé também é você ter integridade em meio às tentações. As tentações vão surgir. Quer você esteja namorando, quer você esteja noivo, quer você esteja solteiro, as tentações vão surgir. Tentações na área sexual, tentações em diversas áreas da sua vida. E é você decidir ser íntegro. Sabe o que é fé? Isso aqui é para os meninos, para os homens. Desligar o seu PlayStation 4, passar a sua melhor camisa, um gelzinho no cabelo e vir aqui pro Fire. Eu vejo, brincando, né? Eu sei que muitos de vocês, às vezes, quando chega nessa idade, o que a gente almeja mesmo é formar uma família, conhecer alguém, formar uma família, e às vezes as coisas não estão acontecendo, mas a fé é isso, é você decidir se tornar a pessoa certa, desenvolver um caráter quando ninguém está olhando, ter integridade em meio às tentações, e buscar se arrumar, como se tivesse o teu príncipe aqui te esperando, a tua princesa aqui te esperando, porque uma hora ela vai estar aqui, uma hora ele vai estar aqui onde Deus colocar, amém? Isso é uma fé. Só que, meus irmãos, é muito importante ouvir a voz de Deus. Nossa, meus irmãos, parece que eu estou falando com a Assembleia aqui, né? Eu errei no público aqui, né? Achei que era o Flores de Outono aqui. Meus irmãos, amados, jovens, jovens. É melhor chamar meus irmãos que adolescentes. Eu trabalhei 5 anos no Nova Teens, quase saiu um Boa Noite Nova Teens aqui antes. Então, jovens, não adianta é muito bom você ouvir a voz de Deus,
obedecer à voz de Deus, ter uma fé que é você tomar atitudes sem ver algo acontecer ainda, mas o principal, que é o tópico que eu quero mais trabalhar aqui, é atitude. Só fé não basta. Muitas vezes nós achamos que a fé, somente um pensamento positivo, mas Tiago 2,26 fala, a fé sem obras está morta. A fé sem obras está morta. Eu coloquei aí como o Thiago Selva não está aqui para me repreender, eu coloquei uma frase de Kobe Bryant, que não está na Bíblia, tá? Essa aqui, tá? Mas é uma frase que eu achei muito legal, que ela fala: a distância entre o sonho e a conquista chama-se atitude. E às vezes quando a gente aceita Jesus, quando a gente começa a ir na igreja, a gente acha que não, Deus, eu tenho fé que as coisas vão acontecer, e amém. Eu acho que o pensamento positivo ele é muito importante. A palavra fala, se os seus olhos são bons, tudo será bom. Se os seus olhos são maus, tudo será mal. Nós precisamos ter uma visão positiva da vida. Mas eu preciso te falar, ficar só pensando positivamente que vai dar certo, vou conseguir, vai dar certo, conseguir. Enquanto você está no sofá, não vai resolver nada. Deixa eu contar uma história. Olha o que Kobe Bryant falou. A distância entre o sonho e a conquista chama-se atitude. Quem tem sonhos aqui? Pensa num sonho, tipo no teu maior sonho hoje. E quem está com papel e caneta, anota, escreve, meu maior sonho hoje é, e coloca a data. Que você vai deixar, até a Jana vai escrever ali, depois você me conta, amor, teu sonho aí, teu maior sonho. Deixa eu te contar uma história para vocês. Eu tinha um sonho, não tenho mais. Eu tinha um sonho de ir para os Estados Unidos. Porque assim, eu vou revelar a minha idade aqui para vocês. Eu sou de 86, tenho 36 anos. Então, eu cresci naquela geração, sessão da tarde, tela quente, que assistia Esqueceram de Mim, sabe? E aí meu sonho era passar o Natal em Nova York. Neve, loucura, né? Passar frio, né? Vai para Cancún, a Jana tinha um sonho de ir para Maldivas, né? Mas beleza, esse era o meu sonho. Meu sonho era ir para os Estados Unidos. Meu sonho era um dia ir com a minha família para os Estados Unidos, para Nova York, para Disney, nem sei se é perto ou se é longe, mas eu queria ir para os Estados Unidos, viver o sonho americano. Só que o que acontece? Qual que é o primeiro passo para quem quer ir para os Estados Unidos? E não é ter dinheiro. Fazer o passaporte. Exatamente. Me pergunta se eu tenho passaporte. Nunca fui fazer o passaporte, nunca fui atrás de fazer o passaporte. E depois de fazer o passaporte, o que é? Fazer o visto. E aí, depois de fazer o visto, no meu caso, é vender um dos 3 filhos, né? Para ver qual dos 4 que vai, porque os $5 do jeito que está hoje, não tem como, né? Então, um dia, eu tenho 36, daqui 30 anos, com 66 anos eu vou juntar os meus netinhos, se Deus quiser vou ter muitos netinhos, incentivo meus filhos a ter muitos filhos. Senta aqui nessa rodinha que o vô vai contar para vocês quando o vô teve um sonho de ir para os Estados Unidos. Sério, vovô? E como é que foi? Não, o vô não foi. O vô só teve um sonho, o vô acabou não indo fazer o passaporte e ficou nisso mesmo. Nossa, que legal, vô, que história empolgante, impactante, né? E muitas vezes a gente é assim, a gente tem um sonho. Ah, o meu sonho é isso que você escreveu aí, que eu não sei o que é. E qual é a atitude que você tem tomado daquilo que é da sua parte fazer, daquilo que é natural, porque o sobrenatural não cabe a nós. Talvez o sonho que você escreveu aí seja algo que você pense, Vitor, eu escrevi aqui, mas é só Deus. Pode ser que a grande parte disso acontecer seja Deus mesmo, mas eu tenho certeza que existe uma pequena parte que cabe a você. E se cada um de vocês vier me mostrar qual é o teu sonho, talvez na hora mesmo eu falo assim, o que cabe a você é isso. E o resto Deus vai fazer. Então, para vocês não achar que eu sou um fracassado, eu vou contar uma outra história de um sonho que deu certo na minha vida. Porque senão o exemplo aqui não vinga, né? Nós tínhamos outro sonho, depois que casamos e os Estados Unidos ficou lá para trás. Tínhamos o sonho de comprar um terreno num condomínio fechado. E aí o que eu fiz? Eu não tinha dinheiro para comprar um terreno num condomínio fechado. Os que tinham disponíveis para venda no momento eram muito caros. E eu comecei a orar. Falei, Deus, que o Senhor prepare uma oportunidade de surgir um dia um terreno num condomínio fechado, num lançamento, que eu sei que é mais barato, tem boas condições. E eu comecei a orar. Só que eu fiquei só orando, eu fiquei só na fé? Não. O que eu comecei a fazer?
sem ter um terreno, sem saber o valor desse terreno, sem saber o quanto seria a prestação, eu comecei todo mês a guardar um dinheiro para esse terreno. Todo mês eu tirava das nossas finanças e falava, eu estou pagando a parcela de um terreno imaginário que não existe. E aí, num belo dia, surgiu a oportunidade de um terreno, um lançamento de um terreno com preço legal, e a gente tinha guardado quase o valor inteiro do terreno, e a gente realizou esse sonho. E é um resumo rápido aqui para vocês. Isso não é para, talvez, trazer aqui um entendimento do seu coração sobre coisas materiais. Não, não é isso. É para que você entenda que, independente de qual seja o seu sonho, você precisa tomar uma atitude. Você somente ter fé, orar, pensamento positivo, isso não vai resolver. E tem uma frase muito legal que eu li essa semana também. Essa semana eu li frases legais, hein? Se Deus é seu parceiro, aumente seus sonhos. Dwight L. Moody. Se Deus é seu parceiro, aumente seus sonhos. Você tem sonhado pouco? Talvez você chegou num estágio da sua vida, eu não sei, que você já se machucou por alguma coisa, por algum caminho espinhoso que você passou e você não tem sonhado mais. E nessa noite Deus manda te falar, aumente os seus sonhos. Aumente os seus sonhos. Tenha atitude. Faça o natural, que o sobrenatural Deus vai fazer. Não conquistamos coisas grandes simplesmente por deitarmos no sofá e nos concentrarmos na possibilidade de uma vida melhor. Isso vale para a academia, principalmente. Todo mundo, quando entra animar, começo do ano é incrível, né, galera? Começo do ano todo mundo vai correr uma maratona. Você acorda fitness, joga fora todo o chocolate. Você muda, meu Deus do céu. Se Jesus voltasse dia 1º de janeiro, todo mundo ia para o céu. Que todo mundo lê a Bíblia, se ele não, 2 capítulos por dia, vou ler 15 já no dia 1º de janeiro. Só que depois a gente começa a ir para o sofá. E o sofá não é só o sofá, mas são outras distrações que nos levam a abandonar os nossos sonhos. Seria muito legal, galera, se fosse igual a Matrix. Era um dos meus filmes favoritos na minha adolescência, Matrix, sabe? Que ele ia lá, conectava o negócio, sei jiu-jitsu, em 30 segundos. Acho que essa era a frase que ele falou. Ele aprendia tudo, precisava pilotar um helicóptero, baixe aí para mim o programa, helicóptero. Seria tão bom se a vida fosse assim, né? Eu tenho um pensamento positivo, Deus, eu quero passar num concurso. Claro, meu filho, porque você é meu servo, você passarás, mesmo que você não tivesse estudados. Heresias 2:45. Não é assim que funciona. Se fosse assim, todo mundo ia ser crente, todo mundo ia ser fiel a Deus, mas não é assim que funciona. A fé tem a ver com ação. Fé não é um estado de mente. Fé é trabalho. Cave poços. Cave poços. Quais os poços que você precisa cavar na sua vida? Jovens. Quase saiu meus irmãos aqui. Quais os poços que você precisa cavar? Qual é a atitude prática de colocar a sua fé, que já está muito bem alinhada? Talvez tenham pessoas aqui que já passaram os 3 primeiros estágios. Ouvir a voz de Deus, obedece, tem fé, mas não tem atitude. E aí a fé sem ação, ela é morta. Eclesiastes 11:4 vem para trazer um ensinamento muito importante para nós. Quem fica observando o vento não plantará. E quem fica olhando para as nuvens não colherá. Se você ficar simplesmente esperando cair do céu aquilo que é o teu sonho, aquilo que você entendeu que Deus tem para você, meus irmãos, não vai acontecer. Você precisa ter uma atitude. E olha só que essa frase. Você precisa estar disposto a pensar grande e ter vontade de começar pequeno. Steven Furtick, escritor do livro. Sabe o que eu tenho percebido? Um grande sonho sem um pequeno começo não passa de uma ilusão. Talvez nós estamos vivendo numa geração, a faixa etária de vocês, nossa, porque eu me incluo, 23 a 35, mas alguns têm mais, outros têm menos, mas essa faixa etária, nós temos vivido algo que tem acontecido hoje, que ninguém mais quer começar pequeno. Porque nós começamos a acompanhar nas redes sociais, nós começamos a acompanhar nos stories das pessoas, a galera conquistando o seu primeiro milhão antes dos 30. Primo rico. Eu não estou falando mal do Thiago Nigro aqui, não. Também acompanho o trabalho dele, gosto. Mas aí a gente fala, não, eu preciso também conquistar o meu primeiro milhão antes dos 30. E esses dias essa semana eu estava escutando um podcast.
É só um corte do podcast que veio lá no YouTube para mim, de um outro cara também que não é cristão, mas é desse meio de empreendedorismo, que é o Felipe Tito. E ele falou que o objetivo dele é conquistar o primeiro bilhão. Eu falei, caramba, cara, eu tô suando para chegar no primeiro 1000 ainda, o cara já está no bilhão. Mas legal, ele contou a história dele, e ele é um cara assim muito proativo, empreendedor, tem milhares de empresas, e ele contou que agora ele comprou o primeiro avião dele, e legal, uma história legal, sabe qual que é o problema disso? Quando a gente começa a consumir muito somente esse tipo de conteúdo, a gente cria isso como um padrão de vida para nós. E a gente se sente um inútil. Pô, o cara tem, eu não sei quantos anos ele tem, mas aparenta ser bem jovem, deve ter uns 30, 35, sei lá. O cara já tem um avião, cara. Eu atrasei a parcela do carro essa semana. A gente se sente um lixo, porque na verdade, aquilo que foi falado semana passada, nós começamos a colocar no nosso coração uma definição errada sobre o que é ser, sobre grandeza. Nós começamos a colocar um padrão surreal que pouquíssimas pessoas vivem, e amém por aqueles que vivem, que foram empreendedores, que deram certo, que conquistaram não sei quantos antes dos 30, amém, mas você chegou onde você está hoje, você tem que pensar em você. Esqueça um pouco a comparação. Decida começar pequeno. Talvez muitas pessoas, assim como eu tinha muito medo de casar, gente. Eu comecei a namorar muito novo, comecei a namorar com 15 anos, com essa mesma jovem que está aqui hoje. E eu tinha muito medo de casar. Talvez pelas decepções que eu passei na minha casa, com meu pai, separaram cedo, e sempre fui muito dinheirista. Até que chegou um momento no nosso relacionamento que a gente precisou decidir, casar ou terminar, não tinha mais como. E eu, pela fé, terminei. Acharam que eu ia falar que casei, né? Só que daí, quando eu decidi terminar, eu não estava firme com Deus, não foi uma decisão tomada porque eu estava aliançado com o Senhor, foi uma decisão tomada na carne. Quero ver meu tempo aqui. E acabei tomando outros caminhos na minha vida, que eu creio que foram permissão de Deus, sim, para me tratar. E esses outros caminhos me levaram a ter uma gravidez com uma namorada de 2 semanas. E aí, Deus me colocou nessa tempestade, permitiu passar por isso lá em 2008. E acabou que esse namoro não deu certo, a gente terminou e tudo mais. E eu reencontrei a Janaína. E a gente começou a se reencontrar e se conversar na igreja. Ela veio atrás de mim, na verdade, né? E aí o pai dela chamou nós para almoçar. Ele falou, viu, eu vi que vocês estão se encontrando nos jovens, conversando e tal. Só que agora vocês precisam tomar uma decisão. Agora o negócio ficou sério. Vocês precisam me dar uma data de noivado e uma data de casamento. Para eu abençoar esse relacionamento de vocês. Sabe o que eu fiz na época? Sabe quais as garantias que eu tinha naquela época? Eu não sei trazer para os dias de hoje, mas naquela época eu ganhava um salário de R$ 1.600, a Janaína aproximadamente R$ 500, nós tínhamos uma renda de R$ 2.000, e a única garantia que eu tinha é que eu ia ser pai daqui uns 3 meses. Ou seja, com R$ 2.000 na época, 2008 para 2009, eu ia ter que sustentar uma casa, eu ia ter que sustentar um filho. E qual é a decisão que eu tomei pela fé? Decidimos noivar. Marcamos uma data de noivado sem ter nada. Sem ter nada. Marcamos uma data de casamento para 6 meses depois. Casamos. Agimos pela fé, tomamos uma atitude. Ela fala, Vitor, isso é loucura. Eu creio que ela não foi loucura assim mesmo. Passamos por muitos problemas, muitas dificuldades. Mas hoje estamos aqui. Deus permitiu que estivéssemos aqui para falar para vocês, talvez que esteja vivendo isso. E não estou falando só sobre relacionamento, sobre a área que for. Talvez você hoje esteja pensando, não, eu vou começar pequeno. Eu quero começar um casamento já com um apartamento top e um carro bom na garagem. Amém se você conseguir isso. Os meus amigos da minha época que casaram, na mesma época que eu, todos eles, meus melhores amigos, o pai deu um apartamento para o filho e o pai da noiva deu um carro e pagou a festa. Legal, isso não é pecado, gente. Isso não é pecado, mas eu não tive essa condição. Se você aqui é um desses que tiver condição, me convide para o teu casamento, por favor. Aí não preciso nem dar presente.
Casamento de pessoa rica não precisa dar presente. Mas eu não tinha essa condição, então eu não pude esperar a situação perfeita. Se eu fosse esperar acontecer um momento perfeito, talvez eu estivesse hoje lá ainda solteiro. Porque muitas vezes o momento perfeito não vem. A chuva só virá depois que você cavar os poços. Deus fez isso com esses homens. Eu te mando a chuva, mas primeiro cava os poços. E isso vale em qualquer área da sua vida, talvez na área profissional, pode ser que em qualquer outra área de estudo que você esteja vivendo hoje, algo em que você está esperando Deus fazer algo, e Deus fala, eu vou fazer o sobrenatural, mas eu preciso que você faça o natural. Eu preciso que você dê o seu passo de fé. Quão profundo você está disposto a cavar? Quero chamar a galera do louvor aqui. Quão profundo você está disposto a cavar, jovens? Isso não será em vão, os poços que você vai cavar não serão em vão. Deus agendou um derramar no seu futuro próximo. Quem crê nisso? Quem crê numa chuva de Deus na sua vida, eu creio nisso. Quanto mais fundo você cavar, maior vai ser a chuva. Atitude. Fique de pé nesse momento. Antes de orar por você, eu gostaria que você refletisse nessa mensagem. Enquanto toca essa canção, enquanto você louva ao Senhor, que você pense em qual estágio você está. Talvez você não esteja nem no primeiro ainda. Talvez você não tenha conseguido nem iniciar uma vida devocional. Amém, você vai começar a partir de agora. Ou talvez você esteja nesse último, que você já sabe tudo, mas você não tem a atitude necessária. Decida nessa noite cavar poços, porque Deus vai mandar chuva. Em nome de Jesus. Adore o Senhor antes de nós orarmos.